Ô, Maria Fernanda, como bom que você está aqui. Bom dia, Mauro, como Bom você dia. está? Eu estou muito bem, que estou muito alegre de você estar aqui de novo. E, nossa, numa situação bem diferente da que a gente viveu nas outras duas vindas suas, né? Um momento de otimismo, animação, muita perspectiva adiante, à frente, né? Bem diferente daquele momento de constrangimento, dor, sofrimento, tristeza e sem horizonte, sem perspectiva. Por falar em perspectiva, você esteve lá com o torcedor número um, corintiano, que torce loucamente pela seleção brasileira. Maria Fernanda, esse Lula é tão bom que quando ninguém acreditava que o Brasil ia retomar uma amarela, ele falou, nós vamos retomar o amarelo. Não deu outra, né? Os bolsonaristas estão queimando a camisa da seleção e o amarelo voltou a ser uma camisa usada, a camisa da seleção voltou a ser usada pelo povo brasileiro. Então, inspirada pelo corintiano fanático por futebol e pela seleção, qual é seu palpite para hoje, Brasil e Camarões? Eu estava ouvindo o Igor, né, dando o palpite dele, e você insistiu para que ele, né, dissesse de Mas não fato. consegui arrancar. Bom, eu espero a gente ter um belo jogo, né? Acho que a seleção, né, nos empolga, né? Cada jogo é uma emoção nova. Mas também eu curto muito assistir o time do Camarões. Também. Então, eu espero que a gente tenha eles muito aguerridos e nós vencendo 2-1. Acho que eu ficaria bastante satisfeita. Tá Até bom. ouvi você dizer o 2-1. Eu disse, puxa vida, ele vai achar que é porque ele falou esse Não, placar, estamos com o meu mas eu tinha palpite, estamos pensado. na mesma É vibe. o meu palpite também. Não, uma Copa de um mundo diferente, né? Mostrei aqui agora há pouco uma cena bem bonita dos jogadores do Marrocos desfilando com a bandeira da Palestina. Dependendo do resultado de Gana, hoje a África pode ter pela primeira vez 3 países na final da Copa, né? Uma Copa, a Copa do mundo da maior diversidade da história, incrível, né? Que é o paradoxo, né? Num país que criminaliza os gays, o povo LGBTQIA+, é a Copa paradoxalmente mais diversa, né? Uma maravilha ver aqueles países europeus com as seleções recheadas de homens negros jogando, homens negros, E né? Em todos os países, manifestações também, né, Mauro? A né? Alemanha, quando entrou em campo, a Alemanha, quando entrou em campo Pois também. é, né? Esses países que também formados por migrantes. Pois bem, vamos falar agora de Caixa Econômica Federal, novo governo. A Maria Fernanda, inclusive, é integrante do grupo de transição de cidades, né? Um grupo fundamental para pensar o novo governo. Você esteve não na qualidade de integrante do grupo de transição, mas na qualidade de integrante do grupo de funcionários e funcionárias, do comitê de funcionários e funcionárias da Caixa Federal, com o presidente Lula, agora dia 30, 2 dias atrás, com o presidente Lula. O que você foi levar para ele? O que foi tua conversa com ele? Bom, o que é que nós fomos levar foi esse material aqui, né? Esse tijolo aqui, que é o Brasil do Futuro, o Novo Tempo na Caixa. Esse foi um trabalho desenvolvido pelo Comitê Popular de Luta em Opa, Defesa da Caixa. Oi? fechou sua imagem aí. Sua câmera fechou. Opa, voltou, sumiu de novo. Vai lá. É, Voltou. ixi, Opa. tá. Eu acho que eu estou com algum problema, talvez, na conexão, na minha câmera. Não sei o que aconteceu, Mauro. Tá. Alguma coisa. Você está entrando e saindo, mas a gente está te Está ouvindo ouvindo bem? super bem, super bem. Tá? Eu não sei o que aconteceu aqui. Bom, eu posso continuar falando então? Ixi, Continua. Vamos embora. Eu vou botar você na tela aqui com o Lula. Pronto, tá bom. vamos lá. Então, veja só, esse material do que foi produzido pelo Comitê Popular de Luta em Defesa da Caixa, logo após as eleições, né, toda aquela energia, as pessoas com vontade de contribuírem, serem voluntárias, e tudo isso acontecendo, então a gente teve uma ideia, né? Qual foi a ideia que nós tivemos? Nós tivemos a ideia de reunir os empregados da Caixa para que eles pudessem, então, fazer suas contribuições. E foram, Mauro, centenas de propostas que nós recebemos, né, num período super curto, e foi produzido esse documento, como você disse, com mais de 12 pontos, né, para ser apresentado ao presidente Lula, e ele recebeu, assim, então, no dia 30 pela manhã, ficou muito, muito satisfeito, muito feliz, né, de ver que havia toda essa energia, toda essa mobilização, exatamente como você disse, para reconstruir o Brasil. Legal. Aqui a Lilian Machado diz, querida Maria Fernanda, viva o comitê. É isso aí.
Viva o comitê. A Maria Fernanda está tentando entrar e não consegue, né? Ela entra e sai. Alguma coisa eu não sei se eu saísse Quer sair e voltar? Vamos fazer essa talvez, tentativa? vamos tentar, Sai e né? volta, vamos tentar. Tá, vamos ok, tentar. tá. Não, além do que, Maria Fernanda é bonita, é expressiva, é alto astral. Quero ver Maria Fernanda. Que era o Caetano cantou, né? Quero ver Irene dar sua risada. Quero ver Maria Fernanda dar sua risada aqui com a gente, para a gente, né? Maria Fernanda nos representa mesmo. Tem muitas questões para perguntar sobre esse processo de recuperação da Caixa no governo, né? Como é que vai ser liquidar com essa turma de assediadores de lá? Ah, ótimo, você mudou. Legal. Eu estava cantando aqui, inspirado por Caetano, né, que cantava Quero ver Irene dar sua risada. Eu estava cantando Quero ver Maria Fernanda dar sua risada. Sua presença alegre e bonita. Muito bom. Bom que deu certo. Diga. Desculpe, eu acho que foi alguma coisa, então eu entrei pelo celular, tá ok agora. Perfeito. Diga. Então, como eu ia te dizendo, Mauro, só para fechar o raciocínio, nós entregamos, então, foram centenas de contribuições na Caixa, como você sempre nos deu espaço aqui no Fórum Café, e eu quero te agradecer muito, né, o apoio, né, permanente à luta e à resistência das e dos empregados da Caixa. Foi um período assim muito rico, o comitê foi criado em maio desse ano, e aí logo depois das eleições, né, teve todo aquele movimento que a gente tem visto, Mauro, aqui em Brasília, é uma coisa excepcional, né? Há muito tempo a gente não via essa energia, as pessoas querendo ser voluntárias, as pessoas participando, né, os diversos movimentos populares indo no Centro Cultural do Banco do Brasil para participar de reuniões, agenda, levando materiais, levando sugestões. É um processo realmente, assim, eu diria, de refazimento do Brasil, sabe? Vilma Reis comentou isso ontem aqui. Falou que Brasília parece outra cidade, né? A Brasília até na verdade, não é nem depois da vitória, desde a instalação do gabinete de transição, parece que Brasília mudou, não é a mesma cidade, né? Tem outra cidade, outra energia, outro astral, mudou tudo, né, Maria Fernanda? E aí você vê, então, assim, o que é que o comitê buscou, né? As pessoas ligavam e diziam, mas eu queria contribuir, eu quero ser voluntário. Então, o comitê pensou, por que a gente não junta, né, essas diversas ideias e sugestões que as pessoas estão trazendo? Então, o Comitê Popular abriu uma chamada e as pessoas começaram, então, a mandar. Então, você tem sobre o atendimento à casa, moradia, como você citou, área de infraestrutura, o atendimento da Caixa, e uma questão para nós muito cara também, não é, Mauro? Recuperar, não é, internamente, né, todos os processos internos da autoestima, da governança, não é, desse sentimento de pertencimento à instituição. Então, o documento é um documento, eu diria para você, bastante robusto, com várias sugestões, né, em diversos eixos, né, que estão aqui colocados, né, da parte da casa, do programa Minha Casa Minha Vida, do atendimento, né, a todos os trabalhadores, as trabalhadoras, né, nos programas de inclusão social da Caixa. Eu queria falar sobre a Caixa, a estrutura da Caixa, o novo tempo internamente na Caixa, que vai se abrir, mas antes, me parece que um destaque realmente do documento, desses 12 pontos, né, vocês condensarem 12 pontos, essas centenas de sugestões, está sendo Minha Casa Minha Vida, né? A questão da habitação e do Minha Casa Minha Vida. Bom, e você está no GT de Cidades, em que o tema da habitação é central. Quais são as principais sugestões em relação ao Minha Casa Minha Vida, que foi destroçado durante o governo Bolsonaro também? Bom, quando você tem aqui, né, logo no documento, e de fato ele abre, né, primeiro você tem um diagnóstico, né, da situação atual, né, praticamente o faixa 1, exatamente aquela que atende, né, o maior número de pessoas que necessitam de moradia, né, a renda até 3 salários mínimos, foi extinto, pode-se dizer extinto pelo governo federal, e como você disse, no GT de Cidades a gente tem se debruçado também sobre esses números. Para você ter uma ideia, hoje a necessidade, não é, para você trabalhar só o que já existe em andamento, não é, nós teríamos a necessidade de um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais, e o que a peça orçamentária que o governo encaminhou, não é, o orçamento para 2023, ele prevê apenas 34 milhões de reais. Então, eu vou repetir o número só para dar a ideia da grandeza. 1 bi 634 milhões de reais. Ou seja, na realidade, não tinha nenhuma proposta, né? O Brasil era uma situação assim de terra arrasada. E só, Mauro, só para aproveitar, eu queria até falar dos outros números. Só uma observação, isso está em todo canto, né? Eu vi entrevista ontem com do grupo
da questão Desenvolvimento social e da social. fome, a Desenvolvimento Teresa social. Campelo diz o seguinte: o recurso previsto para assistência social em 2023 é suficiente para 10 dias. 10 dias. Esse é o cenário em todo canto, né? Impressionante. Impressionante o que eles fizeram. Mauro, a gente está vendo agora mesmo esse acidente terrível que aconteceu no Paraná, né? O tema, a gente sabe, janeiro, chuvas. Você tem uma linha orçamentária para prevenção, né, de acidentes. Olha, para reduzir as ocorrências, para fazer obras e serviços de engenharia. O valor que foi colocado, que foi, né, previsto pelo governo Bolsonaro para 2023, para prevenção de riscos e acidentes, pasme, é R$ 25.000. Destruíram o Então, é Brasil. algo assim, destruir o Brasil. Então, assim, toda a nossa proposta, não é? Então, ela vem. Então, os empregados se debruçaram no relatório, tem uma preocupação grande no GT Cidades, para que a gente tenha um volume muito grande, e isso foi visto também pelo Tribunal de Contas da União, de obras paradas. Então, o GT também está propondo priorizar essas obras paradas, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de descontinuidade nesse processo, e recompor esse orçamento. Qual a tua expectativa concreta para o Minha Casa Minha Vida? O que dá para esperar, né, diante desse... Né? O Lula falou também, porque, gente, é muito mais difícil construir a partir da destruição do que do nada, né? A partir do zero. Então, com base nessa destruição, o que dá para prever para o Minha Casa Minha Vida? É um programa tão crucial para um país que tem o drama da habitação como um dos seus dramas centrais, né? Olha, eu acho que a gente tem dois momentos. O primeiro momento deles, o presidente Lula disse o tempo todo, né, na campanha, que ele ia colocar o pobre no orçamento. Então, a gente tem hoje uma PEC do Bolsa Família, que é a PEC do pobre no orçamento. Então, acho que é muito importante que a gente tenha essa clareza do que significa essa PEC. É o pobre no orçamento. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem essa condição, você abre espaço fiscal para que você não só, né, garanta os R$ 600 para as famílias no auxílio emergencial, no Bolsa Família, você tenha também espaço para você fazer novas moradias, você trabalhar o Minha Casa Minha Vida, programas que venham a gerar trabalho e renda, né? O Brasil precisa urgentemente, e produzir alimentos, né? Os mais de 30 milhões de pessoas. Então, fomentar também a produção de alimentos saudáveis da agricultura familiar. Então, nossa expectativa é que, além de dar continuidade às obras que estão em andamento, que nós possamos ter, não é, uma expectativa de novas unidades sendo construídas. Inclusive, posso dizer, ontem mesmo nós tivemos uma agenda com o setor da construção civil do Rio de Janeiro, que, a convite do prefeito Rodrigo Neves, participamos lá de uma audiência, a Inês Magalhães esteve conosco também. Então, assim, você percebe que tem toda uma mobilização, não é só dos movimentos populares, é dos setores também, né, da sociedade civil organizada, dos empresários, né, que contam, de fato, com essa retomada dos investimentos. Ainda antes de falar da questão da estruturação e das relações interior da Caixa, uma pergunta que eu sei que é um ponto desses 12 que vocês levantaram, e aí vou te deixar falando, vou sair um segundinho e já volto, é a questão do auxílio, do consignado do Auxílio Brasil, que o governo Bolsonaro obrigou a Caixa a fazer em massa e aparentemente puxou o freio, vai lançar milhares, talvez milhões de pessoas na Rua da Amargura cobrando os juros desse consignado. Que vocês estão propondo de solução para isso? Veja, essa é uma situação que foi um programa, a gente viu, né, o uso da Caixa, né, aliás, não só da Caixa, veja, acho que é muito importante que a gente tenha clareza que houve, nesse período, um assédio institucional generalizado em todas as instituições públicas, né, todas as empresas públicas. Nós tivemos a destruição da FUNAI, a destruição do IBAMA, praticamente toda a institucionalidade que foi criada no Brasil, não é, que desse sustentação aos nossos programas sociais, tudo isso foi destruído. Então, o que você viu foi um uso político da instituição, com alguns programas, inclusive você citou consignado, sequer os bancos privados quiseram participar, né, de um programa nesse sentido. Então, o consignado, ele existe, ele está hoje, não é? E você tem todo um processo que aí, Mauro, vai requerer, não é, para a próxima gestão se debruçar sobre esses temas, em relação a essas taxas de juros, quais são essas possibilidades. Agora, o que é mais grave para mim no consignado, eu vou lhe dizer, é que sequer o governo havia previsto, na peça orçamentária,
manter os R$ 600 do consignado. Isso significa, Mauro, que as pessoas teriam tomado o empréstimo, inclusive a grande parte delas, para pagar contas de água, luz das concessionárias, para comprar alimentos, entendeu? E aí você não teria sequer o auxílio emergencial em R$ 600. Isso significa que essas pessoas iam receber R$ 180 por mês. Então, Nossa. nada disso foi dito no período, né? Não teve nenhum tipo de esclarecimento para que as pessoas entendessem esse processo, até porque tudo ali, não é diretamente no celular, então você ficava muito mais numa desinformação que servia muito, né? Aliás, né, a desinformação, né, o negacionismo foi a base, né, desses 4 anos de destruição que a gente viu no Brasil. Então, eu te diria que a gente, sim, de fato, a gente tem uma perspectiva de fazer, né, todo um trabalho, se debruçar, né, em relação a esse legado, né, esse legado de destruição que nós vivemos na Caixa. E, como eu estava dizendo, não foi só na Caixa, não. A gente viveu isso, de fato, né, em todas as instituições financeiras. Agora, o que será feito exatamente, eu não posso dizer, não tenho aqui elementos hoje, né, até porque essas informações, todo esse diagnóstico, ele está sendo construído, essas informações estão chegando para que se possa pensar soluções, né, a melhor solução possível, que respeite os beneficiários, né, que tomaram esse empréstimo. Perfeito, perfeito. Mas, Fernanda, eu queria falar contigo agora sobre a Caixa, olhando da porta. A gente até agora falou da Caixa das portas para fora. Eu queria falar agora da Caixa das portas para dentro. Em primeiro lugar, né, desse processo dramático que a Caixa Econômica viveu, de uma gestão liderada por um bandido, né, por um além de um assaltante do país, alguém que implementou um projeto, um processo de práticas de assédio moral e sexual de maneira, acho que, sem precedentes na história da Caixa Econômica Federal e talvez até das instituições públicas brasileiras. Primeiro, antes de você falar do que será, queria saber em que pé essa situação está neste momento. Todos os assediadores foram afastados, foram demitidos, saíram dos seus cargos. Ainda existe processo de assédio moral e sexual na Caixa, nesse apagar das luzes do governo Bolsonaro. Enfim, que pé que está a situação na Caixa nesse momento? A gente está vivendo um momento de transição, onde nós temos pedido as informações para a Caixa. O que temos notícia é que ainda há diversas pessoas na instituição ocupando cargos estratégicos que deram sustentação a essa prática danosa do Pedro Guimarães. Ou seja, ele não agiu sozinho, né, Mauro? Ninguém faz algo dessa natureza sem ter o apoio, sem ter escolhido a dedo pessoas que lhe dessem sustentação. Então, sim, ainda há muita gente dentro da empresa, não é, que conestou com essa prática absurda, né, numa instituição pública de 160 anos como a Caixa, e que veio a virar, né, esse escândalo no Brasil, né? Como você mesmo já havia alertado, eu não esqueço nunca isso, né, na nossa primeira conversa, você disse, Fernanda, não vai parar, você vai ver que vão surgir dezenas de casos, e de fato mais de 50 denúncias nesse sentido. Não tivemos ainda nenhuma notícia de punição, tá certo? Não só interna quanto externa, então estamos aguardando o desenrolar, né, da justiça, né, no sentido da averiguação do que aconteceu. E eu penso, Mauro, que para os próximos momentos haverá um grande trabalho exatamente vamos dizer assim, de rever os processos internos, né, a governança da instituição, não é, para que a gente possa, eu diria assim, retomar. Agora, eu gosto sempre de dizer o seguinte, veja, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante dessa destruição, os últimos 3 anos você teve mais de 50% do lucro da Caixa foi fruto da venda dos ativos da Caixa. Nós tivemos muita resistência. Nós tivemos muita gente que, de fato, não permitiu a destruição completa. E eu acho que isso é bom sempre registrar. Ele tentou vender o banco digital da Caixa, que aí era matar, né? Era matar a instituição, era no coração da instituição, e aí a gente tem uma resistência muito grande. Então, esse momento agora, né, o momento onde está sinalizando vamos dizer assim, dessa reconstrução,
né, e dessa participação. Então, eu diria assim, que é um momento muito positivo, de muita energia, e eu te digo, foi exatamente isso que eu disse ao presidente. Eu disse, presidente, eu não tenho dúvida nenhuma, né, retomando a partir do dia 2 de janeiro, a Caixa, de imediato, ela poderá ser o grande instrumento, né, de reconstrução desse país, de implementação das políticas públicas, um quadro técnico qualificado. Então, a gente aposta muito nisso. A Caixa está debaixo do Ministério hoje da Economia, é Opa, isso? para mim ficou só um... Tá. Oi. Oi. A Caixa está debaixo Não hoje estou te do... ouvindo. Não está me Aconteceu ouvindo? alguma coisa, não estou te ouvindo. Sai e volta de novo. Pronto, saiu. Deixa eu ver. Não podemos perder Maria Fernanda agora. Agora, Voltou, será? pronto, voltou. Está me ouvindo? Oh, desculpa, Mauro, hoje está um pouco Não, tumultuado imagina, aqui. imagina. Ao vivo Desculpe. é assim mesmo, essa maravilha. A Caixa estava te perguntando, ela está hoje vinculada ao Ministério da Economia, é isso? Sim, sim. Está subordinada ao Ministério da Economia. Quem nomeia hoje o presidente da Caixa é o ministro da Economia, é isso? Na realidade, o presidente da República, né, e a sua subordinação à empresa 100% pública, e ela é vinculada diretamente ao Ministro da Economia. Evidentemente, no processo, né, o presidente da República ele indica o ministro e fato, né, seguinte, os presidentes das instituições. Anteriormente, veja, né, antes deles fazerem a fusão do Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, você tinha o BNDES vinculado ao Ministério do Planejamento, Caixa e Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BASA, todos vinculados ao Ministério da Fazenda. Imagino que é o que deve acontecer. Lá no passado, você foi presidente da Caixa em que período, Maria Fernanda? Eu fui de março de 2006 a março de 2011. Perfeito. Então, governo Lula. Isso. Você foi... Conta para nós como é que... Até para a gente também pensar como será. Você foi nomeada, é claro que formalmente pelo presidente da República, mas foi um processo de Lula, 2006, era o Manteiga já? Foi exatamente 2 dias, o ministro Guido Mantega, 2 dias ou um dia antes, e eu um dia após. Tá, perfeito. Você foi por conta de um processo de indicação dos funcionários e funcionárias da Caixa? Foi o Manteiga, foi o Lula? Conta um pouco aí como é que foi o bastidor dessa indicação para pensar não na fofoca, mas em como é que é o processo de construção de uma presidência democrática na Caixa. Bom, né, no período, então, eu presidi a diretoria executiva, eu fui uma indicação do ex-presidente Jorge Matoso, né, que apresentou o nome para o presidente Lula, e foi nesse momento, então, que eu fui designada, né, para presidir a instituição. Eu acho que tem um dado importante, Mauro, nessa sua pergunta, é o processo agora. Isso. Veja, eu estou participando do grupo de trabalho da transição de cidades e eu estou muito bem impressionada, eu diria até para você que eu estou quase que encantada como está se dando esse ritmo? Veja, a gente tem que pensar que nós estamos diante de um presidente que sumiu por praticamente um mês, onde você não teve nenhum tipo de orientação, né, para os diversos ministérios. Existe uma lei que determina que as instituições deverão fornecer as informações. Mas veja, o que é que a gente tem vivido, então, no grupo de transição? Até o dia 30 de outubro, de novembro, desculpe, que foi, né, exatamente quarta-feira, apresentarmos o diagnóstico preliminar, né, da situação encontrada, né, nos diversos setores e também uma avaliação das normas infralegais que devem ser modificadas, né, vamos dizer assim, de imediato, né, para assim que o presidente assumir. Então, essa primeira fase, ela foi cumprida. Esse dado, por exemplo, que você traz, gravíssimo, da assistência social, né, um corte de mais de 96%, né, desse orçamento. E nós vamos ter uma segunda fase que termina do dia 11 de dezembro, que ela será exatamente para que se aprofunde, então, esse diagnóstico e a proposta de organograma, de criação, de mudança, enfim, dos diversos órgãos, não é,
da administração direta. E, no dia 12, então, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin serão diplomados. Então, a partir daí, de fato, você tem um processo, eu diria assim, de construção. E o que é mais importante nesse período todo, Mauro, que a gente tem visto, por exemplo, o GT de Cidades recebeu as associações municipalistas, os movimentos populares de luta pela moradia no campo e na cidade, os representantes do setor empresarial, a associação das empresas públicas de saneamento, ou seja, tem havido as vamos dizer, assim, entidades sindicais de engenheiros e arquitetos e urbanistas, ou seja, tem havido um amplo processo de escuta que já havia acontecido na elaboração do programa, né? Ela se repete de novo na transição, se reforçam alguns eixos que são eixos estruturantes para o próximo período. Então, eu diria para você que tem sido assim, uma experiência bastante rica. Você está trazendo uma questão bem interessante, Maria Fernanda, que é assim, num esquema normal, liberal, neoliberal ou de extrema-direita, de uma transição, o que você vai ter? É a tendência desses grupos de transição serem compostos por cabeças coroadas, técnicos, burocratas, políticos, que sentam numa sala, fecha e desenha a transição. Esta está sendo uma característica muito interessante desta transição, não só no Grupo Cidades. A gente tem visto hoje, inclusive, o pessoal da saúde vai ter uma reunião com os movimentos de pessoas com deficiência. No meio ambiente, em todas as áreas, é a escuta dos movimentos sociais e da sociedade civil. Né? Não são esses grupos de transição técnicos fechados, rascunhando o que é a transição para fazer seu relatório. Tem um processo de diálogo muito rico, né, com a sociedade rolando, né, nesses grupos. Exatamente, e é como você diz, Mauro, todos os grupos têm feito esse processo de escuta, né, nos diversos segmentos, diversos setores. Você vai no CCBB, né, é uma festa, assim, é uma festa no sentido dessa circulação de pessoas, dessa troca, desses diálogos, e é importante também ressaltar, temos a presença de vários parlamentares que estão participando também dos grupos de trabalho, trazendo uma contribuição, eu diria a você, inestimável, porque participaram de todas as negociações, das aprovações do PL, participaram intensamente, não é, nesses 4 anos dessa resistência. Então, acho que é muito importante também dizer que ontem mesmo teve uma portaria que foi publicada com uma série de pessoas, não é, que vão contribuir exatamente nessa fase agora, né, de aprofundar esse diagnóstico, para que a gente tenha a melhor radiografia possível. Lembrando que nós estamos vivendo no Brasil um apagão de dados e informações, porque é muito difícil de você conseguir informações, vamos dizer assim, que sejam fidedignas, né? Até porque houve um desmonte completo de todas essas áreas, né, no âmbito do governo federal. Não, e importante dizer, né, gente, eu sempre digo, né, é muito mais fácil ser Tite do que Lula, né? Escalar a seleção brasileira é muito mais fácil do que escalar um ministério, e a composição do governo é muito mais complexo. Agora, a gente tem em cada um desses gabinetes de transição uma seleção brasileira. Gente, olha com quem que Maria Fernanda está dialogando. É ninguém menos que, além dela própria, né? Além de você, a Hermínia Maricato, a Ivanise Lopes Rodrigues, que foi chefe de gabinete da Secretaria de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, a Inês Magalhães, que foi ministra das Cidades, o Geraldo Magela, ex-secretário de Habitação do Distrito Federal, o Boulos, né, um especialista no tema da habitação urbana, o José de Felipe, prefeito de Diadema, importantíssima liderança do PT, o Márcio França, ex-governador de São Paulo, o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, o João Campos, prefeito de Recife, o Nabil Bonduque, um dos maiores urbanistas do país. É um time realmente de altíssima qualificação. Agora entraram mais parlamentares, o que você está falando, tem mais técnicos entrando, e essa é a equipe escalada. Tem um monte de gente voluntária, que hoje o nome não está aqui, mas que está integrando ali, ainda aqui informalmente, o GT. Realmente é uma equipe... Dá para montar o governo inteiro só no gabinete de transição de cidades ali. É impressionante, muito forte. Tem os subgrupos, né, que estão fazendo os debates, habitação, saneamento, desenvolvimento urbano, mobilidade. O tema da mobilidade tem aparecido muito, né, das áreas metropolitanas. É como você diz, é um timaço, viu? Uma pergunta. Como é que foi seu tempo de presidenta da Caixa? Você foi feliz na presidência da Caixa? Foi um tempo de felicidade e realização para você?
Ah, foi sim, viu, Mauro? Eu tenho muito orgulho, né, desse período. Você sabe que eu sou funcionária de carreira, né? Eu fiz o concurso em 81, entrei na Caixa em 84, e foi um período de grande aprendizado, riquíssimo, e principalmente a gente era uma equipe muito boa. Ontem mesmo à noite encontrei dois amigos e a gente estava rememorando, então foi um período assim extraordinário, no sentido da construção de um projeto, né, de um projeto de país, que eu acho que isso é a grande perspectiva que a gente tem agora. O que o presidente Lula traz é a perspectiva da segurança jurídica, da previsibilidade e da certeza que nós vamos ter uma sinalização de um planejamento nas mais diversas áreas: meio ambiente, moradia, trabalho, renda, valorização, não é, dos povos e comunidades tradicionais. Então, a minha experiência foi extremamente positiva. Nós tínhamos uma equipe, e eu acho que eu gosto sempre de dizer isso, sabe, Mauro, porque ninguém faz nada sozinho. Quando a gente assume um cargo público, a gente assume para poder, em conjunto com outras mulheres e homens, fazer a construção, né, e no nosso caso, a construção, fortalecimento de uma empresa pública como a Caixa. Então, foi extraordinário. Eu te fiz essa pergunta porque da última vez que a gente conversou, você não estava feliz. Estava com uma cara amarrada, visivelmente tinha um clima pesado cercando sua presença, né? Uma indignação muito grande, uma revolta, uma tristeza também ao mesmo tempo, né? Então, que eu vejo você outra pessoa, né? Outro astral agora, em que pese toda a destruição que vocês estão constatando ali, o Lula fala muito disso, né? Como faz diferença ter esperança, ter horizonte na vida, né? A falta de horizonte, acho que aquele momento anterior que você veio era um momento meio que de falta de horizonte, né? Aquele processo de destruição da Caixa, um tempo ainda, né, maio, começo do ano, ainda o fantasma da possibilidade de reeleição do Bolsonaro, né? Então, de continuidade desse período. Então, estava pesado, né? Você não estava alto. Agora está alto astral, está feliz de novo, né? Estou Eu acho sentindo. que estamos todos, né? Acho que a gente respirou, acho que o que aconteceu no Brasil, né, naquela noite do domingo, né, do 30 de outubro, a gente respirou aliviado, né? Uhum. Mauro, pensa, nós conseguimos superar todas as violências perpetradas nesses anos pelo voto. Agora, Sim. claro, com a liderança como o presidente Lula, o vice Alckmin, entendeu? Então, isso acho que a gente ainda vai ler vamos ler muitos artigos, você vai fazer muitos programas nos quais a gente vai falar sobre esse período. Mas, Fernanda, uma pergunta, claro, não vou te perguntar se você vai voltar a ser presidenta da Caixa, não tem sentido fazer essa pergunta agora, mas a minha pergunta é em relação à tua disponibilidade, né? Você está disponível para auxiliar, a integrar de alguma maneira esse esforço de reconstrução nacional no governo Lula, em algum lugar? Né? Eu sei que tem uma campanha. Olha, o pessoal da Caixa me procura aqui e diz o seguinte: não tem dois nomes para presidente da Caixa, é um só, Maria Fernanda, mas é claro que é um processo muito complexo, né? Essa questão da complexidade é um tema realmente forte no governo. Você, como é que você está? Porque tem muita gente que me diz assim, ó, eu já contribuí, estou ajudando na transição, mas depois eu vou voltar para a universidade, quero descansar, não tenho mais disposição, ânimo, saúde, vontade e tal. Como é que está a tua disposição e disponibilidade em relação ao governo? Veja, acho que estamos todos, né, na militância e vamos dizer assim, com muita vontade de contribuir nessa reconstrução. Hoje eu estou no Consórcio Nordeste, inclusive fui indicada para o GT de Cidades pelo Consórcio Nordeste, e a gente tem feito um trabalho, assim, que eu diria, na região, né, muito estruturante. Então, nós já temos vários projetos, inclusive, né, agora que nós não vamos ter uma oposição sistemática do governo federal contra os governadores da região, foi algo assim absurdo que a gente viveu esses 4 anos, né? Era uma afronta, né, que a gente vivia cotidianamente. Então, nossa expectativa, por exemplo, no consórcio, é a gente viver agora 4 anos de projetos estruturantes Legal, para, legal. para a região Nordeste. Claro que a gente está sempre disponível, né, Mauro? Estamos aqui, mas nossa perspectiva é que o Nordeste vive uma fase, sabe, a agricultura familiar, assistência social, as e os trabalhadores do Brasil, né, que a gente vive uma fase assim de outra, Legal. né, rememorar, não é só rememorar bons tempos, é construir algo novo, né, olhando a questão ambiental e que vai ser muito, muito poderoso, muito bonito. É o E se eu... advento, mano. Estamos vivendo o advento. É isso aí. É o advento, esperando a espera do Natal. E se eu sou um menino,
essa mulher bonita que vocês estão vendo aqui, com esse sorriso maravilhoso, é muito mais menina ainda, tem muito gás para tocar à frente projetos de grande envergadura, né? Ainda jovem Maria Fernanda, acho que tem muito caminho pela frente aí, espero te ver em funções de grande contribuição para o governo Lula. Obrigado demais pela tua presença, sempre. Obrigada, e desculpa aí, mas é como você diz, ao vivo é assim, né? Acontece as coisas. É isso aí. Obrigada, Os coraçõezinhos da Gala Demétrio são os meus também para você. Obrigado, viu, Maria Fernanda? Obrigada, Gaia. E olha, novamente, Mauro, muito obrigada. O seu apoio tem sido sempre, né, muito firme à luta das e dos empregados, não só da Caixa, né, mas do povo brasileiro. Parabéns aí pelo teu trabalho, tá? Parabéns você também. Beijão, boa sexta-feira. Bom jogo do Brasil daqui a pouquinho. Vai ser, vamos torcer. Um abraço.